Olá, amigos do grupo de estudo, Adilson, Andréia, e aproveitando o tempo para a gente ir consolidando os assuntos mais complexos, então vou tratar aqui dos contratos administrativos e licitações, que são parte também da nossa ementa para o CACD. E já adianto aqui que foi estudado no dia de hoje essas duas matérias, principalmente a Lei 14.133 de 2021, e para sistematizar as ideias, todo o conteúdo absorvido, então eu tive que fazer um mapa mental aqui complexo, claro. Poderia ter passado isso aqui de forma virtual, mas o problema é que se perde-se muito tempo fazendo ele virtualmente. Eu sou do tempo do manuscrito, né? A minha escola foi no manuscrito, não havia celulares, tablet, nada disso. Então eu optei por fazer à mão, tirar foto e explicar para os senhores este assunto, né? Com esses dois mapas mentais, três, né? Tem mais um aqui. Mas vamos lá aos contratos administrativos e licitações no direito interno. Se fosse outro concurso, falaria de direito administrativo, mas como tudo está numa sacola só no CACD, então chama-se direito interno. Mas adiante aqui vamos tratar então dos contratos administrativos. Contratos administrativos são diferentes para vários autores do contrato da administração, né? Contrato administrativo é quando a administração tem as prerrogativas, ela tem a superioridade em relação à outra parte, né? E quando não tem, quando as duas partes estão, entre aspas, em pé de igualdade, nós temos um contrato da administração, como por exemplo, quando a administração aluga um imóvel, ela passa a ser apenas um inquilino, né? E ela tem um contrato, mas não é um contrato administrativo, é um contrato da administração. Nós temos sim o contrato administrativo, que aí sim existe uma prerrogativa, existe um poder, o chamado poder de império da administração em relação aos outros entes da sociedade. Então tem essas prerrogativas, as prerrogativas da administração pública nos contratos administrativos. Nós temos os prazos, ou seja, é datado um prazo, é claro, pode ser prorrogado, né, com as alterações do contrato administrativo. Claro, tudo isso se for justificado, tem as suas formas de se justificar. Nós temos quando o poder total da administração estabelecer as regras, é ela que dá as cartas para que os interessados eles fazem a adesão. Por isso que é chamado contrato de adesão. O contrato é de adesão, né? E é personalíssimo. O contratado, aquele que ganha a licitação, ele não pode de jeito nenhum, quando ele firma o contrato com a administração pública, repassar o serviço a outro, terceirizar, a não ser, claro, que isso esteja em legislação própria. Mas, em via de regra, ele não pode, de maneira nenhuma, repassar o serviço a outro, né? Simplesmente ganhou a administração, contrata uma outra empresa e por aí vai. E se forma uma coisa que não é real, né? Um contrato que, de certa forma, já no início está sendo completamente desvirtuado. E nós, então, do contrato administrativo, nós podemos falar das fases, né? Das fases aqui, né? Podemos estudá-lo pelas fases dele, né? A formalização, quando ele é formalizado, a sua execução, as suas possibilidades de alteração e a extinção deste contrato. Por isso que nós vamos falar por fases. Da formalização nós temos a questão que eles devem ser escritos, né? Eles devem ser escritos, mas
no caso de dispensa de licitação, ou seja, contrato direto, está lá no artigo 72 da 14.133, né, ou inexigibilidade de licitação, aí pode-se aceitar, né, a carta contrato, uma coisa bem simples, as notas de empenho, tudo isso pode ser comprovado, né, na sua formalização. Temos também o fato, né, que existe garantias para execução do contrato, né, garantias tanto para a administração quanto também para a outra parte. Quando ela firma o contrato, ela pode receber, né, aí a critério do contratado em dinheiro, título da dívida pública, daqui dinheiro, título da dívida pública, seguro garantia, fiança bancária, né, e diversas outras possibilidades, de 5 a 10% quando se fala de obras, serviços e financiamentos. Né, pode receber. Quando é 10%, tem que ser bem justificado pela administração pública, porque está adiantando 10% para o contratado, se ele ainda nem sequer fez parte do contrato, né, ou pelo menos parte do início da obra. Mas pode haver um adiantamento, né, de 5 a 10%. Se chegar a 10%, tem que ser bem justificado. E a eficácia deste contrato, ele só começa quando existe uma divulgação no PNCP. PNCP, o Portal Nacional de Contratações Públicas. Então nós finalizamos aqui a formalização. Aí vamos para a execução. Na execução, as partes têm direito. A administração tem o direito de não precisar recorrer ao judiciário. Por quê? Porque ela tem prerrogativas da administração. É um contrato administrativo e não um contrato da administração. Ela tem todas as prerrogativas. Ela estabelece as regras. Ela pode mudar de acordo com o interesse público. Né? Se o interesse público modificar-se no decorrer do tempo, aí ela pode fazer as alterações, né, nesse contrato. Né? Mas, como existe a chamada segurança, a busca da segurança jurídica, que é um dos preceitos lá aqui do nosso áudio resumo lá da questão jurídica, existe também uma garantia ao contratado, que é o equilíbrio financeiro, o equilíbrio, né? Pode fazer modificações, né? Porque se o contratado ele tem um esforço de apresentar uma proposta numa concorrência, em uma licitação, qualquer uma dessas licitações, ele apresenta uma proposta, faz um esforço, diminui o preço, ele vê que tem condições de fazer isso, e aí ele firma o contrato e de repente o Estado vai lá e modifica da forma que quer, a ponto de que a execução daquele contrato, a execução daquilo deixa de ser vantajoso para aquele que ofereceu a oferta, para o indivíduo, deixa de ser vantajoso, aí passa a ser, e ele, por força dele, seria obrigado? Não. Se quebrou o equilíbrio financeiro, ele pode rever o contrato, ele pode pedir uma alteração deste contrato para poder voltar ao equilíbrio financeiro, para que ele possa ter vantagem ainda que foi estabelecida, que foi uma das causas de ele ter se oferecido à administração pública quando ela chamou, né, o convite, chamada, tomada de preço, não existe mais, não existe esse, né, mas no momento que a administração pública se apresentou para uma concorrência, né, para um leilão, um pregão, um diálogo competitivo, concurso, etc., então o indivíduo foi lá, se ofereceu baseado naquele preço que ele receberia quando ele ofereceria esse serviço. Então, se isso é quebrado, ele pode buscar uma revisão do contrato para a busca novamente do equilíbrio financeiro firmado. A outra parte também é que a administração, né, ela tem um poder, claro, de acompanhar. Uma vez firmado o contrato, formalizado e iniciado a sua execução,
tem não só o poder, mas como o dever. A administração pública tem o dever de acompanhar através de uma fiscalização, né? E se necessário, ela pode fazer alterações, rescisão, pode aplicar penalidade, né? Ela pode ocupação temporária, né? Ela tem todas essas ferramentas. Por quê? Porque é um contrato administrativo. É um contrato onde a administração tem o poder, tanto é de modificar e alterar, claro, contanto que ela não quebre o equilíbrio financeiro. Né? E o recebimento do objeto contrato, ou seja, né, a finalização deste contrato, quando termina esse contrato, ele pode ser de duas formas, não, quer dizer, vai ser de duas formas, né? Ele pode ser diretamente de forma definitiva ou primariamente de forma provisória. Isso quer dizer o quê? No momento que se contrata para fazer uma obra, vai lá, faz a obra, faz o prédio, faz os andares, as instalações hidráulicas, elétricas, tudo isso é feito naquele prédio, termina-se a obra e aí vai se entregar a obra ao ente público, à administração, e a administração ela vai, né, isso falando de obras também, quando é de compras, né, quando ela recebe as compras, então ela vai observar de forma técnica e definitiva, pode ser direta aqui, definitiva, todas as cláusulas, se elas foram cumpridas, se a qualidade está de acordo com o que era exigido no início da contratação, das cláusulas de contratação, se tudo isso foi realmente cumprido, se a qualidade está de acordo, e definitivamente pode soltar um laudo definitivamente para receber a obra e pronto. Mas se exige-se um serviço, né, numa obra pública gigantesca, um serviço que vai demorar meses, 2, 3 meses para verificar todas a métrica, toda a qualidade, tudo isso, então primeiramente se recebe de forma provisória, com um laudo de que existe aparentemente qualidade e cumprimento do contrato, para depois de desenvolvido um estudo, ser fechado esse laudo de forma definitiva. Então é assim que se dá a execução. Nós temos também a possibilidade de alteração, como coloquei aqui. Existe a possibilidade de alteração. Alteração unilateralmente pela administração. Quando ela é feita unilateralmente pela administração. Ela pode ser feita de duas formas. A modificação do projeto e modificação do valor contratual. Modificação do projeto eles chamam de alteração qualitativa. E modificação no valor do contrato eles chamam de modificações quantitativas. É bem simples, né? Do projeto qualitativo, do valor quantitativo, né? O valor pode alterar até 25% em questões de obras, etc. Quando fala-se de reformas, o valor pode ser modificado até 50%, só que, claro, desde que respeitado o equilíbrio financeiro, não modificado muito, né? E da forma qualitativa, quando há interesse público. No momento que é lançada aquela licitação, depois é feito o contrato administrativo, ou às vezes até mesmo feito de forma direta, a contratação direta, né, sem a necessidade de licitação, tem uns certos valores, ou a inexigibilidade dessa licitação, quando é feito e passado o tempo, fez-se o contrato, inicia-se as obras, atrasa-se algum tempo e o interesse público modifica-se, pode ser feita a modificação do projeto. Pode ser feita essa modificação, né? Ou então pode ser feita também por uma descoberta de problemas no terreno, né? Uma obra pública que está sendo feita com uma concretagem, né? Um
um viaduto, né, e de repente percebe-se que a terceira pilastra daquele viaduto não pode ser feita no local inicialmente planejado no projeto. O projeto inicial ele falhou porque descobriu-se que existe uma falha geológica naquele local, então pode-se haver uma modificação do projeto de forma unilateral da administração ou por interesse público, né, uma população existia naquele local e estava se fazendo uma obra pública naquele local, mas de repente aquela população saiu, né? Falou assim, saiu um bairro inteiro, né? Pode acontecer, né? E no Nordeste, não me engano, Aracaju, uma cidade lá no Nordeste, né? Havia lá havia uma mineradora, a Braskem, agora eu não vou lembrar o nome da cidade, mas a Braskem que estava minerando minério num lago e acabou criando instabilidade geológica e teve que evacuar 3 ou 4 bairros inteiros, né, de Maceió, acho que é Maceió. Mas tudo bem. Então nós temos essas duas formas de alterações unilaterais da administração. Temos também as alterações entre as partes, como a substituição da garantia de execução, né? A garantia de execução é essa aqui, né? Por dinheiro, título da dívida pública, segurança, finança. Quando essa garantia da execução do contrato ela tem que ser modificada, pode então haver alterações, né? Por exemplo, recebeu-se títulos da dívida pública e de repente há um problema no mercado internacional e parte daquela dívida pública fica complexa, o valor dela cai lá embaixo, né? E aí tem que haver alteração. Modificação do regime de execução, a forma de execução do contrato, né? Ela foi prevista daquela forma, mas pelas partes há-se o conhecimento de uma nova forma. Por exemplo, agora que estão tramitando no Congresso, né, a reforma tributária, né, haverá mudanças drásticas, talvez, até mesmo na forma de construir obras públicas no Brasil, né? Sempre quando se fala de obras públicas tem nessas obras não é o teatro de operações, né? Mas é o canteiro de obras, vamos dizer assim, o canteiro de obras. Tem aquele canteiro de obras e diferente de outros países, por exemplo, no Brasil é feita toda a concretagem, todos os pilares, etc. Em outros países, como os Estados Unidos, essas peças, né, a peça, ela já é feita em um local totalmente diferente do canteiro de obras. Ela é feita e trazida ao canteiro e apenas montada. E de repente, agora, com a possível aprovação da reforma tributária, pode ser que seja permitido, seja mais interessante as empresas agora realizarem obras através desse novo sistema. Então pode acontecer isso, modificação do regime de execução, modificação da forma de pagamento, né, vedado adiantamentos, né, a forma de pagamento, ela pode haver atrasos, pode haver modificações, né, de parcelas, mas não pode haver adiantamento. Restabelecimento, né, alterações para o restabelecimento do equilíbrio financeiro. Alterações, né, vamos ver aqui na extinção algumas delas, né, o que pode ser que pode justificar uma alteração no contrato para que se alcance o equilíbrio financeiro, né? Força maior, né? Força maior são casos de movimentos humanos que atrapalhem a consecução de obras, como por exemplo a Covid, né? Quando começou-se a estourar a Covid, quando começou a se
se colocar que a aglomeração não poderia acontecer, poderia, né? Mas ela era prejudicial e levava à proliferação do vírus. Quando isso começou a ser publicitado, começou a se colocar os decretos, né, de afastamento das pessoas, então as obras públicas várias dessas obras começaram a ser paradas, né? Por quê? Porque força maior. Né? Caso fortuito é um desastre. Caso fortuito, uma tempestade, né, como aconteceu no sul do Brasil agora, como já aconteceu também no Nordeste, né, que, por exemplo, ela acaba de destruir uma ponte que era acesso para que os trabalhadores chegassem à obra, e isso acaba criando um problema sério, né, a obra começa a ter problemas, né, ou, por exemplo, também outros fatos imprevisíveis, é o fato do príncipe. Fato do príncipe é aquele em que a própria administração ela toma medidas que acabam não medidas no contrato, diretamente no contrato, mas a modificação de leis, de uma lei que está ligado àquele contrato, né, ou a derrubada de preços de certas coisas, né, a administração ela toma essas medidas que acabam criando problemas no equilíbrio financeiro ou até mesmo, né, a inexecução do projeto ou outros problemas. Então, quando ela realiza isso, né, a própria administração, né, não precisa ser a entidade que firmou o contrato, não precisa ser ela, mas pode ser uma outra, a instância, por exemplo, o município firmou o contrato, mas a União modificou as formas, modificou a lei 14.133, ela derrubou a lei e criou uma outra, por exemplo, né, e causou problemas, né? Então esse é o fato do príncipe. Nós temos as fases da extinção. A extinção ela pode acontecer pela conclusão do objeto, né, entrega da obra, pronto, recebimento, né, recebimento do objeto. Isso aqui é simples, isso aqui é a regra que acontece. O término do prazo, né, a administração ela percebeu que terminou o prazo, mas não houve a entrega do objeto, da obra, da compra, etc. E ela não quer, no caso de uma obra, estender esse prazo, então acaba-se, né, tem uma extinção. Aí vai para vias judiciais, alguma outra coisa, né? As rescisões por inadimplência, no caso administrativa, no caso judicial, né, o pleno direito, de forma amigável também, né, anulação, né, porque quando o ente administrativo ele revisa as suas decisões, ele pode ter anulação, ele pode fazer anulação ou revogação, quando ele revisa as suas decisões. Revogação é quando o procedimento foi feito de forma absolutamente legal, mas o interesse público mudou completamente. Ele não modificou, ele mudou completamente. Foi uma chave que mudou. E aí se revoga, tem a revogação. Agora, quando se percebe que houve ilegalidades como a improbidade pode ser, por exemplo, a quebra de uma das dos princípios da administração pública, como a impessoalidade, né? O prefeito de uma cidade, ele contrata a empresa, ele escolhe a empresa, até de forma, às vezes pode fazer uma contratação direta da empresa
de um cunhado seu, de um genro seu, né, para ajudar e utilizando. Aí você tem a corrupção, você tem a impessoalidade, tem um desvio de finalidade, tem vários outros fatores que poderiam ser apurados nesta ilegalidade. E quando há ilegalidade, né, pode-se perceber essa ilegalidade depois de iniciada a obra ou da entrega de uma compra. Aí existe a chamada anulação. Né? Então essa é a diferença da anulação da revogação. Não coloquei aqui a revogação, mas é porque não é parte da extinção do contrato. Na prorrogação nós temos a inexecução. A inexecução culposa é quando o contratado ele age de forma negligente e a imperícia, imprudência e imprevidência das cláusulas. Imprevidência das cláusulas quer dizer que ele não observou as cláusulas, né? Ele começou a obra, mas ele não observou as cláusulas e no meio ele resolveu parar ou foi impedido por algum fato, e aí ele ficou provado que ele não teve observação das cláusulas do contrato, chamada imprevidência. Então, a inexecução. Mas também pode ser feita sem culpa, né, com causas de justificação, que é a força maior, caso fortuito, fatos imprevisíveis e o fato do príncipe. Né, fato do príncipe. Essas são as partes que nós temos que entender do contrato. Agora, sobre as licitações, importante é a Lei 14.133. Fazer o mais rápido possível, né? É claro que se lermos toda a lei não vai estar aqui nesse mapa mental. Esse mapa mental só está o básico mesmo, aquilo que é o mais simples para levarmos para a prova, né? O material que eu consultei, que eu assisti, que eu li, ele tem muito mais coisas do que isso. Mas vamos lá, né? As licitações, né? A Lei 14.133, ela veio para substituir esse conjunto de leis, a antiga 8.666 de 93, a Lei do Pregão, a 10.520, a Lei do Regimento Diferenciado de Contratações, a 12.462, né? E essas leis, elas perderam a eficácia agora, em abril, né? Em 1º de abril de 2023, no dia da mentira, né? Mas foi verdade, né? Dia da mentira também teve o golpe militar em 64, né? Quando a gente vai pegar a revista Veja daquela época, fala-se que as colunas militares marcharam lá de Juiz de Fora, de outras partes do país, para Brasília. Falam que marcharam pela liberdade, né? Toda ditadura vem pela liberdade. Mas estamos saindo completamente do assunto. Mas é interessante que né, acompanhando aqui também na outra folha, que né, substituiu essas leis, a 14.133, né, aí ela vai ter aplicação e não aplicação também. A aplicação ela vai ter na administração pública, direta e indireta. Na direta, União, Estados, Distrito Federal, municípios. Na indireta, autarquias e fundações públicas. Mas aí não vai entrar, na aplicação da 14.133, as de economia mista e quer dizer, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, né? Até no regime de contratação elas também não entram junto com essas outras, né? Porque aqui elas têm empregados públicos, né? Regidos pela CLT, e os outros são regidos por estatutos. Mas também na aplicação das licitações ela não se aplica aqui. O que se aplica a as empresas públicas e a sociedade de economias mista, se aplica a lei das estatais, a 13.303 de 2016. Mas pode haver uma pegadinha nos concursos. Pode haver a pegadinha que é o seguinte: aplica-se o 185
da 14.133, que fala de crimes na administração pública, aplica-se sim a empresas públicas e a sociedade de economia mista, né? O processo licitatório não se aplica, mas quando se fala de punição, aplica-se. Então, pode ser uma pegadinha quando se fala da questão, né? Se viu uma questão ali, né? Eu fico imaginando uma questão que fala de um administrador de uma empresa pública, né, do Banco do Brasil, da Petrobras, numa sociedade de economia mista, etc. Esse administrador fez um monte de problemas, ele causou tudo isso, causou problemas sérios, e aí esse administrador, junto com o contratado também, né, porque quando faz as duas coisas erradas, eles respondem, né, aí vai dizer que eles respondem a 14.133, aí você vai marcar errado, porque você vai lembrar, a gente pode lembrar lá, opa, empresa pública, sociedade de economia mista, não se aplica a 14.133, mas para punição sim, aí que é a pegadinha e a que diferencia um pontinho a mais, a menos. Aplica-se também aos poderes legislativos e judiciários quando eles estão realizando funções atípicas, né, que são simplesmente compras, né? A Câmara dos Deputados de certo estado está realizando uma licitação para compra de cadeiras, para compra de laptops para os deputados. A Câmara Municipal ou o próprio Congresso Nacional está realizando essas compras, então aplica-se sim, porque é uma função atípica, mas aplica-se sim a 14.133, né? E a outra coisa que, quando se fala do terceiro setor, né, aquelas entidades sociais, né, elas recebem também parte das suas verbas, né, não é toda, mas elas recebem parte de verba pública. Na aplicação desta verba pública, né, e não de doações. Quando ela recebe doações é uma coisa, né, vamos dizer um asilo, né, ele recebe doações, aí ele pode fazer a aplicação sem observar a licitação. Mas quando ele recebe verbas públicas, na hora de que ele vai agir para contratar, ele tem que observar 14.133. 14.133. Vamos então aos princípios da licitação, né? São 22, né? São 22 princípios. E para gravá-los, né? Não fui eu que criei este mnemônico, né? Foi o professor Emerson Bruno, que eu vou colocar logo o link aqui para vocês assistirem. Ele criou esse mnemônico aqui para que pudéssemos decorar, né? Claro que tem que olhar para ele várias vezes, porque são 22 princípios das licitações, né? O LIMP, todo mundo já sabe, né? A legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, né? E o PRA, nós temos a probidade administrativa, a razoabilidade, aí o ar fica sem, né? Por isso tem que decorar mesmo. O planejamento, né? O julgamento objetivo, né? O desenvolvimento sustentável. O professor Emerson Bruno, ele diz para temos grande observação neste princípio do desenvolvimento sustentável, pois ele é um dos principais pedidos, dos pontos principais que cai mais em provas, né? E aí esse desenvolvimento sustentável, ele só é perceptível através de 3 características, né? A inclusão social, o respeito à manutenção do meio ambiente e o desenvolvimento econômico, né? É assim que a legislação conceitua o desenvolvimento sustentável, quando há ações que visam a inclusão social, o respeito ao meio ambiente e o crescimento econômico, todos eles conjuntamente, não podem estar divorciados nessas ações.
né? O objetivo, então, é que se busque os três, quando se fala do princípio do desenvolvimento sustentável. Temos também a eficácia, a competitividade, a motivação, o interesse público, né, a segmentação de função, ou seja, são várias funções quando se fala de uma administração, né? Nós temos dos procedimentos, né? Nós temos as fases preparatória, externa, então há várias funções para que se faça aquela licitação, né? Talvez foi até pensado para dificultar a forma de acontecer corrupções, né? Porque é muito mais fácil você corromper um indivíduo do que corromper vários. Mas quando existe a segmentação de função, você vai ter que corromper vários, né? A transparência, né? Aí pulamos o R. A vinculação ao edital, né? Nada pode acontecer fora daquele edital, não pode haver formas de julgar. A igualdade entre os competidores é um princípio que está lá no artigo 37, que eu lembrei da inciso 21 da Constituição, né? A celeridade, tem que haver celeridade, né? Para que o interesse público não modifique, não haja necessidade de modificar os contratos, tudo isso. A proporcionalidade, né? Proporcionalidade está lá. Se dependendo do contrato, ele pode ser feito de forma direta, né? No artigo 72, 73, 74 está lá, né? Ele pode ser feito de forma direta, né? Depende da proporção. Agora, claro, se for mais de 100 e poucos mil, aí vai ter que ser feito todo o processo licitatório, né, nas modalidades que já vamos apresentar, né? Nós temos a economicidade, né, não pode ser gastada, né? É um dos princípios, né, que se tem a economia das verbas públicas. E a segurança jurídica, busca-se a segurança jurídica, como vimos no contrato, né, o equilíbrio financeiro é uma das partes da segurança jurídica, a menor possibilidade de alteração, porque a administração pública pode alterar o contrato, mas tem que ser sempre justificado, porque busca-se sempre a segurança jurídica. São os princípios da licitação do artigo 5º. Nós temos também os procedimentos, eles podem ser duas fases, os procedimentos auxiliares, né? A preparatória é o planejamento em si. Nós temos o planejamento, onde no planejamento... Cadê aqui? Não tem nem como anotar aqui. No planejamento nós temos a questão aqui da descrição da necessidade da contratação, a definição do objeto, definição das condições de execução e pagamento e garantias, orçamento estimado para esse projeto, porque ele tem que entrar naquelas peças publicitárias, né, no PPA, no Plano Plurianual, na LDO e na própria LOA, né, na Lei Orgânica Anual, né, de Orçamento Anual. Estou misturando as coisas aqui, puta merda. Mas tem o orçamento estimado, elaboração da minuta do contrato e por aí vai, mas acho meio até impossível gravar todas essas fases aqui da preparatória. Temos a parte externa, divulgação do edital, proposição, né, de lances, julgamento, habilitação depois do julgamento, recursos, né, e vai julgamento do recurso. Depois de tudo isso, nós temos a homologação, a fase que vai fechar o contrato, exatamente. Há também as modalidades, né, aqui, cadê? Modalidades, né? Agora esse aqui foi meu mesmo, né? Mas quando você fala de água de coco, né? Eu sou fã de tomar água de coco, então se fala assim, o coco preferido, predileto, né? Eu penso em beber sempre o coco predileto, né? Que é concurso, concorrência, pregão, diálogo competitivo,
e leilão, né, que vamos só tratar aqui. Aqui há um resumo sobre eles. A grande inovação que nós temos é o diálogo competitivo, pois a administração não tem como fazer, não tem como estabelecer os critérios, nem ela sabe exatamente quais os critérios. E aí, baseado no que acontece na Europa, no mais moderno direito europeu, né, ela trouxe essa inovação, a administração, a 1433, que é o diálogo competitivo, né? Ele chama os licitantes previamente selecionados com outros critérios para conversar sobre como é que pode ser oferecido, né, o que eles têm de melhor para resolver um problema da administração pública. Existe um problema, não é fácil defini-lo, e aí esses licitantes já selecionados, eles vão dizer, nós podemos resolver esse problema com isso, com esse critério, etc, etc. Aí o outro também vai dizer outra coisa, claro, em momentos separados, porque um pode copiar o outro, e aí depois que vai se escolher, né, uma proposta final que a administração acredite que vai resolver o seu problema. Então a inovação é o diálogo competitivo. Aquela da 8.666, que era a tomada de preços, convites, foram extintas. Pode ser que caia, né, na prova aí, né, ainda fale assim sobre não sei o que, a tomada de preços. Aí nós temos que ver se a palavra tomada de preços está sendo utilizado como uma modalidade ou apenas inserida lá no meio do contexto e não quer dizer nada, só quer dizer que no momento, por exemplo, da fase preparatória, os agentes públicos estavam pensando qual seria o preço, qual o preço a ser tomado, né? Aí vamos ter que ter essa capacidade de discernimento sobre essa relação aqui. Então nós temos então a concorrência, concurso, leilão, pregão, diálogo competitivo. Para finalizar, já passamos da meia hora proposta, para finalizar, pois o assunto é muito grande, vamos falar aqui da questão do artigo 72, das contratações diretas. Não vou passar aqui os valores, mas o artigo 73 e 74, eles falam do que é a inexigibilidade e a dispensa da licitação, e alguns dos pontos que são requisitos para a inexigibilidade ou a dispensa da licitação, né? Quando há essas situações que estão lá no artigo 73 e 74, né, tem uns certos valores, e aí quando se tem isso, o que se tem que fazer, né? Tem que ter a documentação formalizada, né? Às vezes há necessidade de estudo técnico, né, análise de riscos, né, os termos de deferência, projeto básico, projeto executivo, tem a estimativa de despesa, né, baseado no artigo 23, que não podem passar cento e poucos mil, né, um parecer jurídico, temos a demonstração da compatibilidade dos recursos para aquela contratação direta, né, a comprovação de que o contratado ele tem habilidades e qualificações mínimas para executar aquele serviço, para entregar aqueles objetos, a razão da escolha, né, pode ser que aconteça, né, nestes casos, improbidade administrativa, né, o princípio da impessoalidade, a administração, é aí que entra parte da corrupção, né, quando na contratação direta tem-se a razão da escolha, e a razão da escolha é muito mal feita, claro que não vai ser colocado ali porque é o meu parente, porque é meu cunhado, que é meu genro, né, que é o dono daquela empresa. Não, claro, eles vão fazer uma razão, mas, claro, vai ter outra justificativa. Vai ter a justificativa do preço, tem que ter também a autorização, né, de uma autoridade competente,
divulgação no sítio eletrônico oficial dessa contratação, que é a publicidade, é um dos objetivos da administração pública, quer dizer, um dos princípios da administração pública, né? E caso houver dolo, fraude, erro grosseiro, né? Vai haver anulação, não é revogação, mas sim anulação, e o agente público responsável por aquela contratação direta e o próprio contratado irão responder judicialmente. Para finalizar, aqui são as fontes que eu consultei, que é a Lei 14.133, ela mesma, né, em toda a sua plenitude, né, a playlist do professor Emerson Bruno. Aqui está o primeiro, que está no caso, não consigo copiar aqui, é só colocar aulas do professor, né, quer dizer, playlist, ou coloque professor Emerson Bruno, Lei de Licitações 14.133, aqui ele faz uma análise bem detalhada das licitações. Passei quase o dia inteiro, né, ontem e hoje, assistindo todas essas aulas, e tem também o curso de um instituto, que é da região norte do país, né, que fala bem didaticamente a questão dos contratos. É muito boa também essa playlist desse instituto, né, do curso de EAD de Gestão Pública. É muito interessante. Bom, muito obrigado, estendemos um pouco mais, queria ser um pouco mais rápido, mas o assunto, até o básico desse assunto, é muito extenso. E, enfim, muito obrigado, até a próxima.